Olá, estudante! Tudo bem com você? Estamos aqui hoje para implementar uma API de autenticação com JWT. Se você não sabe o que é JWT, basicamente JWT é uma estratégia JSON Web Tokens, né? Mas basicamente uma estratégia para você promover autenticação, né, e permissão de acesso a uma API ou uma aplicação web, enfim. Então a ideia é muito simples. Um usuário ou uma aplicação, ela quer se autenticar para poder acessar a sua aplicação, a sua API. E aí ele vai informar um usuário e senha. Se você confrontar esse usuário e senha no banco de dados e ver que tá ok, ele tem acesso, você devolve esse JWT, esse token, para esse usuário ou aplicação. E a partir de então, esse usuário ou aplicação vai conseguir acessar a sua API por meio dessa verificação do token. O token ele pode expirar, pode ter um tempo de duração, e aí enquanto ele estiver dentro, né, deste período de duração, de validade, ele vai poder acessar aí os seus serviços, a sua aplicação. Então a ideia é bem simples, mas como que eu implemento isso? Vamos lá? Existem N formas de você implementar JWT. Para seguir aqui a sequência de tecnologias que temos utilizado aqui no canal, a gente vai implementar uma API Node com TypeOrm, acessando aí um banco de dados MongoDB. Então a gente vai implementar serviços de autenticação. Nessa lista a gente vai ter um serviço para você registrar um usuário, um serviço para você verificar se o usuário tem acesso. Na verdade, esse serviço que vai receber o token, né, o JWT, e vai responder se ele ainda tem acesso ou não. E esse serviço, a implementação que a gente vai fazer aqui, ela pode servir de base aí para sua aplicação que está precisando de uma autenticação, né? Tá precisando ter uma forma de você promover acesso ao seu sistema, à sua API. Então aqui a gente vai ter um banco de dados MongoDB, onde a gente vai cadastrar usuários, né, com os seus dados lá de login, nome, senha, né? A gente vai falar um pouco sobre senha daqui a pouco. A gente vai utilizar o TypeOrm porque o TypeOrm traz uma abstração muito bacana aí para a gente trabalhar com TypeScript e ORM, né? Object Relationship Mapping. Na verdade, a gente vai trabalhar aqui com Object Document Mapping, né? Porque a gente vai trabalhar com MongoDB, mas o bacana do TypeOrm é que ele dá suporte para uma série de SGBDs, como MySQL, MariaDB, Postgres, CockroachDB, Oracle, MongoDB que a gente vai utilizar e mais uma porrada de coisa aí. Já tem uma série aqui no canal que te ensina, né, como implementar uma API com TypeOrm, Docker, TypeScript, bem bacana, são 4 vídeos bem interessantes, fica aí no card para você seguir. Vamos lá então, começando com a instalação do TypeOrm. Então a gente vai instalar aqui via npm, você pode instalar via yarn também, mas o importante é que essa instalação vai ser global. Então eu vou digitar aqui npm e -g typeorm e enter, já volto aqui quando ele terminar a instalação. Perfeito, ele terminou a instalação. Nesse momento, então, eu vou escolher aqui uma pasta no meu computador, onde eu quero criar o projeto. Eu já estou aqui, né, na minha pastinha. E para criar o projeto, ele tem um scaffolder aí que vai gerar toda a estrutura do projeto. Acho que, se eu não me engano, ele só não vai instalar as dependências. Então, eu vou digitar aqui o comando typeorm init espaço --name, e aqui você vai digitar o nome do seu projeto. Eu vou chamar esse projeto de Authenticator, inclusive vou tentar criar o projeto e criar todos os artefatos em inglês, com a galera falando, poxa, programa em português, programa em inglês, é melhor já programar tudo em inglês. Tem um artigo bem interessante do Robson Castilho que fala sobre esse assunto, e na verdade ele dá a opinião dele, eu acho a opinião dele bem bacana, vou deixar aí no link na descrição. De qualquer forma, eu vou implementar, como aqui a gente tem uma implementação que é bem genérica, né, uma ideia que sirva de base para várias aplicações, eu acho que é bem interessante criar aqui tudo em inglês. Bem, então typeorm init --name, o nome da aplicação, e agora a gente tem que escolher qual vai ser o SGBD alvo da nossa aplicação. Então eu vou colocar aqui --database, espaço, e aqui é o momento que você vai colocar o banco de dados que você vai escolher. Só um disclaimer, tá? Quando a gente trabalha com MongoDB, tem algumas coisas que são um pouco diferentes do quando você trabalha com TypeOrm com um banco de dados relacional. Apesar de que não são muitas coisas, tá? Mas quando você vai trabalhar com consultas, principalmente consultas, aí tende a mudar muito as coisas aí. De resto, o mapeamento e tudo mais é basicamente a mesma coisa, tá? Então eu vou colocar aqui MongoDB e vou dar um enter para ele gerar aqui o projeto. Como eu falei, foi bem rápido porque basicamente ele gerou só o projeto, tá? Eu vou mandar abrir aqui ele no VS Code, e se a gente observar aqui, ó, não tem a pasta Node Modules ainda, tá? Isso significa que ele só criou a estrutura do projeto, não instalou as dependências. Como eu falei, eu já fiz uma série aqui sobre o TypeOrm, se você quiser dar uma olhada lá, que eu dou um pouco mais de detalhes sobre a estrutura do projeto, mas basicamente ele vai criar aqui dentro da pasta src 3 artefatos, né? Um index TypeScript, que a gente vai apagar ele já já, uma pasta de migrations, tá?
para você criar migrações do banco de dados, conforme você vai evoluindo aí o esquema do seu banco de dados. No nosso exemplo, a gente vai ter uma entidade só, então a gente não vai chegar a alterar o esquema dela durante essa implementação, não vamos trabalhar com essas migrações. E aqui ele já tem uma entidade que a gente quer, mas não exatamente com as colunas que a gente quer. A gente vai mudar isso aqui já já. Por hora, vamos instalar as dependências, porque ó, tá tudo vermelho aqui, ele não encontra ainda as dependências. Então eu vou abrir aqui o terminal e vou digitar aqui simplesmente um npm e enter. Já volto aí quando ele terminar. Para esse projeto, a gente vai precisar de algumas dependências. Bem, vamos começar com as dependências de projeto. Como a gente vai implementar aqui uma API com Express, a gente vai precisar do Express, também vamos precisar do Course para liberar o acesso aí aos nossos endpoints, né, para que outra aplicação possa acessar aí eles. A gente vai precisar também do Morgan para dar aqueles logs, né? Se você já segue aqui o canal, sabe que eu gosto de utilizar ele para dar logs um pouco mais detalhados do que está acontecendo aqui por baixo dos panos. Eu vou utilizar também um pacote chamado Email Validator, que é um pacote que a gente utiliza para fazer validação de e-mail, porque lá no nosso usuário a gente vai ter uma coluna, o e-mail que a gente vai utilizar para login, e é importante que a gente verifique se esse login é válido, né? Se esse e-mail é válido. E para trabalhar com o nosso token, o nosso JWT, a gente vai instalar um pacote aqui chamado JSON Web Token. Bem, essas são as dependências do projeto, eu só esqueci de colocar o npmi, né? Então npmi para instalar tudo. Vou mandar instalar e já volto aqui quando essa instalação terminar. Bem, e para trabalhar aqui de uma forma tranquila, a gente vai precisar instalar aqui também algumas dependências de desenvolvimento. Então, npmi-d. A primeira é o Nodemon, para a gente poder executar aqui essa aplicação e poder alterar o código em desenvolvimento. Ele dá lá um hot reload, né, um hot deploy. A gente também vai precisar, para trabalhar legal aqui, com os types do Express. A gente vai precisar também dos types do JSON Web Token, que é o cara que a gente instalou lá para trabalhar com os tokens, né? E para trabalhar legalzinho aqui com o MongoDB, né, seria interessante também poder utilizar os types do MongoDB, o pacote do MongoDB do Node. Então, types /MongoDB. Vou dar um enter aqui para instalar esses caras. Já volto aqui quando ele finalizar. Ok, todas as dependências instaladas. Vamos começar a criar aqui a estrutura do nosso projeto para poder implementar aí os nossos endpoints. Primeira coisa que eu vou fazer é trocar aqui esse index.ts por um app.ts e também vou criar aqui na raiz da src um server.ts. Agora eu vou lá no app.ts e vou apagar esse camarada aqui. E aqui a ideia é criar, né, um app express. Então vamos importar aqui algumas coisas. Então vamos começar importando aqui tudo como express from express. Também vou importar aqui tudo lá do course from course. Vou importar tudo lá do Morgan, né? Mas eu vou chamar aqui de Logger. E depois eu vou importar algumas outras coisas aqui, conforme eu for criando lá meus endpoints. Mas por hora é isso. Então eu vou criar aqui, vou já mandar exportar aqui o meu app. Que eu vou criar aqui com o Express. E a gente faz aqueles passos que a gente sempre faz aqui no canal quando vai criar, né, uma API Node com os endpoints, com o Express, que é primeiramente falar que esse app vai utilizar lá a função course, né, para habilitar o acesso aí por outros endpoints. Então vamos habilitar aqui o envio de JSON utilizando o próprio pacote do Express. Eu tenho lá uma função chamada JSON. Também eu vou habilitar aqui o nosso logger, né, naquele modo dev, que vai dar uns logs aqui bem legais pra gente. E basicamente é isso. Eu não tenho ainda as rotas, né? Vou criar depois, então depois eu volto aqui para criar as minhas rotas, tá? Vamos lá para o server. Então aqui no server eu vou importar lá do meu script app.app, eu vou importar aqui o nosso app, e aí a gente vai fazer aquele passo, né, de criar aqui o nosso servidor. Então, primeiramente, eu vou criar aqui uma constante que eu vou chamar de porta, eu vou inicializar ela aqui com 3000. Você pode também já preparar aqui, caso eu deploy, né, então colocar aqui process.port para ele pegar a porta das variáveis de ambiente, aí, então se você colocar num Heroku ou alguma outra plataforma, puxar essa porta lá da plataforma, e a gente faz aquele passo, né, para startar aqui o nosso server. Então vou criar aqui uma variável chamada server, e aqui eu vou pegar o app.listen aqui na nossa porta e vou criar aqui uma funçãozinha só para dar um log aí quando o app startar. Então vou colocar aqui app running on port, e aí eu vou colocar aqui a porta, que é a porta, inclusive, né, tô fazendo em inglês, então ports e ports também, é os maus hábitos.
Bem, e aí tem aquela preocupação, né, de que caso a minha aplicação seja encerrada abruptamente, eu quero que ele termine a aplicação, né, para não ficar ali trancando porta. Muitas vezes tem desenvolvedor que tá lá implementando uma API e aí esquece de lidar com isso, então até no desenvolvimento ele tá lá trabalhando e tal, aí dá um problema, deu um erro, aí a aplicação não para, né, ele reinicia a aplicação, mas a aplicação fica lá ocupando a porta 3000. Então, para evitar esse problema, vamos colocar aqui um process, pegar o processo on, e a gente vai ouvir aquele sinal lá, o SIGINT, que é o signal de interruption, né? Sinal de interrupção, e a gente implementa aqui uma function para lidar com isso. Então aqui, caso a aplicação seja parada abruptamente, eu vou parar aqui o meu server e mando aqui um console.log para avisar aqui que o app terminou. Bem, com isso a gente já lida aí com essa questão da aplicação ser interrompida abruptamente. Vamos lá agora no package JSON e vamos criar aqui um script, né? A gente já tem um start aqui, vamos criar um script de dev para a gente trabalhar aqui com mais calma e botar o nodemon na parada. Então nodemon --exec ts node src /server.cs e aqui também eu vou trocar para o server.cs. E vamos testar aqui para ver se pelo menos está funcionando a brincadeira, se o nosso servidor vai subir, né? Então, npm run dev, vamos ver se eu esqueci alguma coisa. App running on port 3000, beleza. Então tá rodando, eu vou matar ele aqui e beleza. Falou que o app terminou. Oi!